Saudações, família vascaína, começando mais um vídeo sobre o nosso Gigante da Colina. Eu sou o Renato Nunes e seja bem-vindo ao canal Só Vascaínos. Começar esse vídeo, primeiramente pedindo desculpa pela cara que eu tô. Como eu já disse anteriormente, eu também sou torcedor como você, eu não sou jornalista que tem canal de YouTube. Eu sou um torcedor que criou um canal, então eu tenho o mesmo sentimento que você tem, estou sentindo a mesma dor que você. Esperei passar 2 horas aí já, que a partida acabou, para vir gravar agora, para ter condições de falar e não acabar sendo banido pelo YouTube. Estava muito difícil de eu vir aqui, né, para fazer esse vídeo. Então te pedir desculpa por isso. Te dar os parabéns por você estar assistindo esse vídeo. Você é muito vascaíno por estar aqui, porque eu não vou criticar quem está desistindo do Vasco, quem está deixando de ver. Eu não vou desistir, porque realmente está muito difícil. Não vou criticar, não pelo Vasco, mas sim pelas pessoas que lá estão. Que como que você vai confiar no pior presidente da história do Vasco, que é o Jorge Salgado, ou confiar no pior diretor de futebol da história do Vasco, que é o Paulo Brax, no Abel Braga, que eu nem vou dar cargo, porque eu não sei o que o Abel faz no Vasco. Para mim ele só deve ir lá para tomar um cafezinho de manhã e comer um bacalhau na hora do almoço. Não sei o que o Abel faz dentro do Vasco. No CEO Luiz Melo, que é torcedor do Flamengo, torcedor do nosso rival, que está ali no Vasco mandando. Como que a gente pode querer alguma coisa ou acreditar em alguma coisa vindo dessas pessoas? Então não estou criticando quem está deixando de assistir ou quem não está mais querendo saber de Vasco. Isso é o que a gente está mais vendo em grupo de WhatsApp. Muitos torcedores aí desistindo. Porém, eu fiz uma analogia quando essa partida acabou e eu coloquei na capa que ainda tem salvação. Eu vou explicar o porquê. Eu fiz uma analogia que hoje o Vasco seria um ferido baleado que chegou com vida ao hospital, que depende de um médico muito bom para fazer a cirurgia. E esse médico do Vasco hoje seria o Ramon Dias. Só nele que eu deposito confiança, de todos que estão lá no Vasco. Eu acredito que ele pode arrumar a casa ali, mas o Vasco precisa de peças. Não adianta com o elenco que tem. Se não chegar ninguém, o Vasco vai fazer a pior pontuação da história do Campeonato Brasileiro. Não tem como jogar com o Figueiredo no ataque. Hoje foi provado isso. Eu até acreditei que ele ia reeditar as partidas que ele fez na Copinha, que ele era um centroavante matador, que fazia os gols. Mas o Figueiredo, depois que deixou essa cabeleira aí, parece que ele esqueceu o futebol dele. Quando ele tinha o cabelo ali curtinho, ele fazia os gols. Então, Figueiredo, se você estiver vendo esse vídeo, raspa a sua cabeça, Figueiredo. Volta a ter o cabelo que você tinha, esquece a vaidade física e pensa na sua vaidade profissional. Volta a jogar do jeito que você jogava antes. Não dá para jogar com o Figueiredo no ataque. Não dá para você ter uma dupla de zaga formada por Miranda e Zé Vito. Um deles dois, com um bom ali do lado, você ainda consegue jogar, mas os dois juntos não tinha como. Os titulares estavam aí, o Léo machucado e o Capasso suspenso. O Vasco não tem reservas. O time titular do Vasco já não é um time de primeira qualidade. Quanto mais os reservas, muitos não têm nem condições de estar no Vasco. Caso ali de Zé Gabriel, Cabarral e outros jogadores, Serginho, esses nem no Vasco poderiam estar. Então, isso tudo é reflexo, o Vasco está passando tudo reflexo de um planejamento mal feito no início do ano, por esses profissionais que estão lá, que são incompetentes, Paulo Brax, Luiz Melo, Jorge Salgado, todos esses. E o Vasco está refletindo isso agora. A gente teve um pingo de esperança no Campeonato Carioca, que tem um peso muito mais fraco, ali, os adversários muito mais fracos, e o Vasco fez boas partidas e a gente criou uma expectativa muito maior do que era. E agora, do Campeonato Brasileiro, a gente está vendo a realidade. Então o Vasco depende da chegada de peças. Se não chegar peças, não tem, nem o Ramon Dias pode fazer milagre. O Vasco precisa de pelo menos 2 zagueiros, precisa de mais um volante, precisa de 2 meias de ligação, precisa de pelo menos 2 atacantes. Então o Vasco precisa de todo mais 6 contratações pelo menos para tentar reagir no campeonato. Eu senti uma melhora no time, apesar da derrota de 2-0. Quem assistiu o jogo todo viu que até ali os 25 minutos, até tomar o primeiro gol, o Vasco jogou de igual para igual e no momento que levou o gol estava melhor na partida. Teve as chances criadas, que o Figueiredo perdeu, até chances parecidas de gol no cabeceio. Perdeu ali dentro da área. Se fosse um atacante de verdade, teria feito aqueles gols. Então, prova que o Ramon Dias já deu uma melhora, sentiu um espaçamento de linhas menor. O Vasco, que antigamente só jogava em ligação direta, roubava uma bola e os zagueiros já davam um bico lá para frente para o atacante correr. Hoje não, saiu tabelando, saiu jogando, buscando os laterais. O Puma Rodrigues e o Piton fazendo cruzamentos para a área. Alguns desses cruzamentos foram corretos e acharam o Figueiredo, que desperdiçou a chance. Então a máxima do futebol é aquela, que não faz leva. O Vasco teve a chance de fazer, porém não tem um centroavante matador,
perdeu os gols e tomou. O Atlético Paranaense não foi nem tão contundente assim, jogou mais preocupado em contra-ataque do que tentar propor o jogo, e nisso fez o primeiro gol, encaixou um contra-ataque rápido ali. O Fernandinho, ele joga muita bola, é um cara que o Vasco não tem, ele conseguiu achar ali e enfiou a bola, fizeram a tabelinha e da entrada da área bateram e fizeram 1-0. Ali em diante, o time que já vem nervoso pela situação que está, não conseguiu mais se reencontrar na partida, até tentou ainda, mas não conseguiu, e acabou numa infantilidade ali de um zagueiro, que também não poderia estar disputando o Campeonato Brasileiro pelo Vasco. Não agora, não desmerecendo você, Zé Vitor, mas pela sua idade, na experiência. Foi infantil, tinha tomado o drible ali do atacante e deixou o pé. Ali foi claro, pênalti claro, não tem o que discutir. E foi infantilidade dele, porque tem um goleiro dentro do gol, tem o Léo Jardim ali, e o Léo tá ali para fazer defesa, é obrigação dele. Ele tinha que ter deixado o atacante concluir a jogada, e poderia o Léo ter feito a defesa ali e o Vasco não ter tomado o segundo gol. Mas ele foi lá e cometeu o pênalti. Poderia até ter sido expulso pelo pênalti cometido, porém não foi. E o placar terminou 2-0. Foi um placar até um pouco mentiroso, porque o Atlético Paranaense não teve chances claras de gol. Chegaram lá 2 vezes e as 2 colocaram para dentro. E o Vasco, que teve até mais oportunidades claras de gol, não conseguiu fazer nenhuma. O Vasco tem 5 jogos aí no ano, em São Januário, com 5 derrotas, 0 gols marcados. Eu nunca pensei acontecer isso na minha vida. Nem com times piores que o Vasco teve. A campanha foi tão ruim. O time de 2013 do Vasco era horroroso. O de 2015 era ruim, mas acabou até reagindo ali quando chegaram as contratações. Chegou o Nenê, o Andrezinho. O time reagiu e quase escapou. Mas esse time que a gente até acreditava pelas contratações do início do ano e pelo Carioca ali, que foi uma ilusão. Por isso que eu sempre falo que você obter um resultado positivo, bons jogos no estadual, às vezes te ilude para disputar o brasileiro. Você vai com o mesmo elenco, só que o elenco é fraco. E a gente está vendo isso agora. Um planejamento mal feito, onde o diretor de futebol dispensou o único meia que o elenco tinha, que era o Nenê. No final do Campeonato Carioca dispensou. E não contratou nenhum camisa 10. Isso já se passou mais de 3 meses. Aí mais de 16 rodadas praticamente. E o Vasco sem um meio campo, sem um camisa 10. Para ver como que é um cara incompetente, lento. Por isso que o diretor do Internacional chamou ele de tartaruga. E não contratou ninguém. É difícil demais confiar nessas pessoas. Por isso que eu falo, minha única esperança hoje que eu estou depositando para o Vasco conseguir sair dessa situação é o treinador Ramon Dias. É dele cobrar, porque ele é um treinador enérgico, dele cobrar o pessoal do futebol, as contratações necessárias, e dele conseguir criar ali, elaborar as jogadas. Nisso eu senti uma melhora. Como eu disse, senti um time mais compacto, senti um time que não estava jogando a bola para o adversário, fazendo ligação direta. O Vasco, pelo contrário, tentou sair jogando ali de pé em pé. Melhorou a qualidade na saída de bola, porque o Medel fez a função de primeiro volante e ele não estava dando lançamentos e bicos ali para frente. Ele saía buscando o Jair e dali o Jair já jogava para o lateral, uma hora para o Piton, uma hora para o Lucas, para o Puma Rodrigues. Então eu senti uma melhora por causa dos treinamentos aí do Ramon Dias. O Vasco, que eu falava que era um bando, hoje foi um time de futebol, porém um time fraco que precisa de peças. Não vou me alongar mais por aqui. Vou te agradecer, te dar parabéns se assistiu, te agradecer e te desejar saudações vascaínas e um forte abraço. E vamos confiar, porque é o que resta.